1 Timóteo, capítulo 3. Vamos analisar hoje o finalzinho do versículo 2 e o versículo 3. Mas vamos ler desde o número 1, capítulo 3, verso 1, para a gente fazer um resumão do que nós já falamos até então. Todos acharam? Amém? Versículo 1 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, primeiro resumo aqui, eu falei para vocês que a palavra bispo aqui é a palavra episcopo, que significa uma espécie de supervisor, tá bom? É muito comum você encontrar em outras traduções líder, ou de repente a palavra bispo, ou então alguém que deseja o episcopado, depende da tradução que você tiver. Eu falei para vocês que a gente estudou no primeiro dia sobre isso, que infelizmente a gente não usa mais a nomenclatura que se usava antigamente. A gente acostumou a usar a nomenclatura pastor, mas a nomenclatura que se usava na igreja primitiva era presbítero ou bispo. Eu ensinei para vocês que o presbítero era o que aquele líder era, né? Ele fazia um trabalho pastoral, e aí daí vem a nomenclatura, o apelido pastor, porque pastor vocês sabem que é uma profissão da época, né? Pessoas que cuidavam de ovelhas. Você vai ver no Novo Testamento Jesus contando uma parábola do bom pastor, se situando como bom pastor. Você vai encontrar no Antigo Testamento Deus dizendo que é um bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Daí você tira a analogia que um presbítero ou um líder, ele funciona como um pastor. Nós temos também um dom chamado dom pastoral, mas quando você olha para o cargo, para o ofício, a nomenclatura usada era presbítero ou bispo. Presbítero era alguém que supervisionava a sua igreja com carinho, com amor, ensinava. E o bispo, ele era como se fosse um supervisor dos outros presbíteros. Ninguém era maior do que o outro, todos eram iguais, mas funcionava muito mais como um modelo de organização. Então, todo presbítero da época, ou pastor da época, ele era uma espécie de bispo. E eles se dividiam desde o ensino à parte administrativa. Nós olhamos, nós lemos sobre isso no primeiro culto, sobre esse assunto. Então, se você está aqui hoje, você encontrar essa palavra bispo, é comum que as pessoas se assustem. Mas bispo não é pastor. Você não vai encontrar a nomenclatura pastor para o cargo e para o ofício na igreja primitiva. Você vai encontrar a expressão dizendo ele tem o dom pastoral ou ele pastoreia. Não como se fosse um nome para o cargo ou para o ofício. Prosseguindo, a gente também entendeu que muitas igrejas, para você escolher um presbítero, o pastor, que é o líder, ora, e ele diz assim: olha, eu te escolhi para ser um pastor, porque Deus me mostrou. E aí a pessoa não está nem com vontade, não tem nem as qualidades, nada, ela pega e pensa assim: eu não vou dizer não, porque foi Deus que me escolheu. E aí ela entra num processo complicado. No meu caso específico, com 19 anos, esse foi o meu caso. A diferença é que eu queria ser pastor, mas falaram assim: Deus orou e me mostrou que você tem que ser pastor. E eu falei para vocês no início da série que eu não aceitaria, com 19 anos, ser pastor, por ser muito novo, e vocês vão ver um pouco mais à frente. Então, a maioria das igrejas é assim: olha, Deus me revelou em um sonho, uma visão, você vai ser pastor. E a pessoa nem se desenvolveu, nem entende nada, e ela aceita com medo de dizer não para Deus. Quando a gente vai olhar para o padrão da igreja primitiva, não existia isso. Toda vez que você escutar que alguém foi separado, ou alguém foi ungido, ou de repente você lê na Bíblia que alguém foi separado para um cargo, não é Deus que revela para o líder
para que ele diga aquilo que nem você sabe o que é, porque o chamado é para você, não é para mim. É você que tem que saber, você tem que ter certeza. E quando você vai olhar para os dons, todo dom, quando alguém é separado para servir na igreja, não é a partir do momento que você é separado para isso que você vai aprender. Na verdade, quando na igreja primitiva alguém era chamado para ser um presbítero, ou para ser um bispo, ou para ser um diácono, na verdade, ele já tinha as qualidades, ele já efetuava essa função na igreja sem ter sido nomeado. Vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos supor que nós temos alguém aqui na nossa igreja que gosta de estudar Bíblia, que gosta de ensinar as pessoas, que gosta de aconselhar as pessoas, talvez seja o primeiro a chegar, o último a sair. Ele gosta de dar um pouco do seu tempo para ajudar pessoas através do ensino bíblico. Ele nunca foi nomeado um presbítero ou um pastor na linguagem mais popular, mas ele já funciona como se fosse o tal. Então, na verdade, aquela expressão que nós usamos por ungir ou por separar é um reconhecimento daquilo que na vida da igreja já acontece. Por exemplo, quando você vai ver, a gente vai estudar um pouco mais à frente, diácono. O primeiro diácono que você, o mais famoso, que é, por exemplo, um cara chamado Estevão. A primeira função é homens cheios do Espírito Santo, separem homens cheios do Espírito Santo. E quando você vai perceber o que é um homem cheio do Espírito Santo, a gente descobre quando ele é levado para o tribunal, aonde ele prega o evangelho inteiro, de Gênesis até aonde ele conhecia. Se vocês pegarem, por exemplo, ali, a partir, por exemplo, de Atos 7, 8, 9, você vai perceber o quanto Estevão era capacitado para ensinar, capacitado para administrar financeiramente e o quanto ele conseguia pregar o evangelho. Então hoje o que a gente faz na maioria das igrejas brasileiras? Você falou um pouquinho bem, você separa alguém. Ou de repente você está precisando de alguém, você olha, ora para Deus, Deus manda você falar com alguém, a pessoa não sabe nem onde ela está e você escolhe ela para ser um pastor. Eu me lembro de uma situação específica que há muitos anos atrás, eu lembro de uma pessoa que se converteu e após ter se convertido, transformaram ela em pastora. Isso tinha 3 meses. O primeiro passo foi o seguinte: olha, você vai ser uma líder de jovens. Bum, meses de convertido. Óbvio que o processo foi delicado. Óbvio que não foi fácil. Logo em seguida ela se tornou pastora, por exemplo, e teve muitas complicações. Porque nunca se sentiu isso, nunca entendeu o que era isso e sofria. Então, o que eu quero que vocês entendam, segundo o modelo e o padrão da igreja primitiva bíblica, olha o que o versículo 1 fala. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja, o primeiro ponto é o seguinte: tem que haver um desejo. E nós analisamos essa palavra no grego, tem que haver um desejo. Isso é um dom que a partir do momento que você é um chamado, que a partir do momento que você começa a conviver com a igreja, ele começa a nascer no seu coração e você começa a funcionar até nos bastidores como se fosse alguém pastoral, alguém que exerce um cuidado pastoral. Não está relacionado só com estudar teologia, porque tem gente que estuda teologia, mas dane essas pessoas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês que se alguém aqui, algum homem quer ser um presbítero, isso precisa nascer no coração de vocês através de um entendimento bíblico do que isso é. Quantos estão me entendendo? Amém? A Bíblia designa essa função como uma nobre função. É uma função importante, é uma função que apesar das suas dificuldades, a gente pode se alegrar no Senhor de poder ter sido chamado para tal função. É uma coisa até triste de se ver, né, que durante a minha vida de igreja mais novo, eu sempre escutava pastores falarem assim: eu não queria ser pastor, mas quando Deus quer, como se você fosse ter que sofrer. Então, tipo, pessoal, me respeita porque eu estou aqui, eu nem queria ser isso, mas o Senhor me trouxe a força. Sabe essas expressões?
é uma compreensão que não é bíblica, porque na verdade, na igreja primitiva era uma nobre função, era muito claro qual era essa função, era muito explicativo o que era essa função, e homens que se percebiam com esse chamado, eles desejavam isso. E a palavra desejo aí significa um forte apreço através daquilo que você entende. A gente conversou um pouco sobre isso e já entramos na lista de como um presbítero, um líder, um pastor deve ser. E agora é interessante aqui vocês entenderem que eu ensinei alguns erros que não pode ser cometido ao ler esse texto. O primeiro é, olha, eu estou lendo uma lista que o pastor ou o presbítero tem que ser. Eu não preciso. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber algo, preste bem atenção. Essa lista serve para o presbítero, serve para o diácono e serve para o cristão como membro de uma igreja. Por quê? Porque essa é a principal conduta de um cristão. Repete comigo, essa é a principal conduta de um cristão. Então, como é que deve ser a interpretação bíblica aqui, então? Quando eu falo que um pastor ou um presbítero tem que ser irrepreensível, você pode ter dois comportamentos. Olha só para mim. O primeiro comportamento é, agora eu sei o que deve ser de fato e não serei enganado mais. Agora eu tenho a arma na minha mão para observar e analisar o meu pastor. Ou dois, quando eu começar a explicar as palavras aqui, você vai perceber o quanto é difícil você fazer. Daí você vai tirar, você vai medir o quanto essa função, apesar de ser nobre, ela é difícil. Quando eu citar uma característica aqui, como é que vai ser a nossa análise? Você vai se perguntar, eu consigo ser assim? É daí que vai surgir o respeito. Atualmente a gente respeita homens que tentam fazer performance, tentam dizer que escutaram anjo, ou ser um guru espiritual, mas para a igreja do Novo Testamento, para os apóstolos, um homem respeitado e um cristão respeitado tem essas características. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente estudar mais na frente um diácono como Estevão, você vai perceber as qualidades de Estevão e como ele reagiu na prática a algumas situações. Quando você lê em Atos que o rosto dele brilhava como um de anjo, você vai perceber qual é o tipo de comportamento que esse homem tem, e ele era um diácono. Em algumas igrejas, erroneamente, o diácono é o que limpa, fecha e abre porta. Vocês vão perceber que não tem nada a ver com isso. Então, eu entrei em algumas características com vocês, e uma coisa que a gente tem que ficar até um pouco preocupado é que todas as principais características têm a ver com autocontrole, com temperamento. Você vai ver que vai ser repetitivo aqui, diariamente, a ideia do autocontrole. Por quê? Porque é uma função que vai te levar ao extremo do teu emocional e da tua capacidade de ter controle. Presta bem atenção. Olha as palavras que nós já lemos e aprendemos. Se você ainda está perdido aqui agora, nós estamos falando quais são as características e as qualidades de um presbítero ou de um líder que uma igreja deve ter. Isso não serve só para o pastor, mas serve para qualquer pessoa que vai estar liderando ou direcionando alguma pessoa no contexto da igreja. Eu falei para vocês que tem duas palavrinhas, continuando o resumo, para definir liderança na igreja. Uma é episcopos, outra é presbíteros. Episcopos, supervisor. Presbítero é mais parecido com aquilo que nós chamamos de pastor, mas ambas as palavras, qualquer das palavras, possuem as mesmas características. Em alguns lugares você encontra sendo chamado de bispo ou episcopado, em outras presbítero. Em todos os principais comentários bíblicos, nós entendemos que são palavras diferentes para as mesmas funções. Vou repetir,
São palavras diferentes para as mesmas funções. Entrando nas palavras, nas características, a primeira que eu falei para vocês foi que ele deve ser irrepreensível, tá? E eu disse para vocês que o irrepreensível é alguém que não se mete em escândalos. Por exemplo, é um cristão, é um líder, é um pastor, é um presbítero. Vamos fazer uma análise de um mês. É certo que você é ser humano, nós somos seres humanos, que nós vamos passar por momentos de dificuldade, correto? É certo que nós vamos errar. E a primeira coisa que eu enfatizei para vocês é que essa palavra irrepreensível não pode ser entendida como alguém perfeito, alguém ausente de erros, porque a gente estaria quebrando a principal espinha dorsal da Bíblia, que é que nós somos pecadores e Cristo morreu na cruz justamente para que a gente tivesse perdão e pudesse estar na presença de Deus. Mas também não é um exagero. Por exemplo, vamos supor que o Caio é um presbítero. Nós estamos em dezembro. O Caio se envolveu em um problema. Foi janeiro, o Caio se envolveu em outro problema. Fevereiro, o Caio se envolveu em outro problema. A pessoa irrepreensível não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa que tem sua conduta resguardada. Correto? Se você é uma pessoa que sempre está envolvido em situações estressantes, gritarias, ofensas, mentiras, se você é uma pessoa que vive um estilo de vida desse modo, a ponto das pessoas que estão fora e as pessoas que estão dentro já te conhecer e te apontar o dedo falando assim, olha, o fulano é desse jeito, você não é uma pessoa irrepreensível. Vamos dar exemplo, um membro de uma igreja que trabalha num trabalho lá fora e ele é conhecido talvez por um pecado. Fulano de tal, ele é rancoroso. Fulano de tal, ele é desequilibrado. Ele é estressado. Fulano de tal é mentiroso. Todos nós podemos errar em situações como essa. Você vai se estressar, você de repente vai ficar machucado com alguma coisa. Sim, nós podemos cair nesse erro. Mas nós entendemos que isso tem prazo de validade. Isso é um acidente. Correto? Isso não é um estilo de vida. Primeira coisa que eu falei para vocês, o irrepreensível é essa pessoa que não é conhecida fora e dentro por um estilo de vida errado ou por uma conduta errada. Isso é só para o pastor? Não. Isso é para qualquer membro de qualquer igreja. Quem está me entendendo? Segunda palavra que eu falei para vocês, ele é marido de uma só mulher. E aí, esse homem, esse presbítero, olhem para mim por favor, ele precisa ser muito bem resolvido mentalmente e conjugalmente na área principalmente sexual. Ele não pode ser um pervertido. Se você é um cara que é pervertido, tem pensamentos errados, não se controla, é envolvido com algum tipo de vício, não se meta a querer alguma função. Homens vão ser perturbados nisso, e eles precisam lutar e combater isso, e eles não vão conseguir isso sem a ajuda da esposa. Então eu falei para vocês, fui bem direto ao que a palavra quer dizer. Se você é um membro de uma igreja que quer se tornar um presbítero, um pastor, e você não é bem resolvido com a sua esposa, sexualmente, não se meta no pastorado. Isso vai acabar. O índice de pastores que caíram em erros para o lado da imoralidade sexual é gigantesco. Você tem que ser marido de uma só mulher, porque naquela época era muito comum o judeu ter mais de uma mulher. Naquela época era muito comum homens que eram gregos se envolverem em prostituição cultural e cultual, conforme a religião da época, romana ou grega. Então era muito claro que um presbítero precisava ter a sua mente longe da perversão. Marido de uma só mulher,
extremamente apaixonado pela sua mulher, desejar apenas uma mulher que é a sua mulher. Isso era muito importante para Paulo. Isso é muito importante para qualquer pessoa que quer se envolver em alguma liderança na igreja. Seja você, mulher, que quer ajudar em alguma coisa, ou você, homem, que quer o cargo do presbitério. Isso não é brincadeira, isso é algo sério, isso precisa ser conversado dentro de casa, porque isso tem acabado com a reputação dos evangélicos. Você vê o evangélico que já está no 14º casamento. Eu já conheci histórias de pastores que saíam de interiores, e cada interior tinha uma menina de 19 anos a qual se juntava. Eu já vi situações de meninas novas que chegaram na igreja com vontade de fazer a obra de Deus, e de repente um pastor que era solteiro fala: Deus me revelou que você vai ser minha mulher, e ela tem que casar com ele, porque ela estava com medo de dizer não para Deus. Eu conheci uma situação dessa próximo de mim, e realmente engataram o noivado, e na hora de dizer o sim, acordou alguém, Deus despertou alguma coisa, e foi descoberto que na verdade esses pastores vinham enganando nos interiores muitas pessoas. Então é muito importante que, se você é homem que está me vendo aqui, você que é esposa desse marido que está me olhando, para Paulo, vida conjugal, a cama sem mácula, é algo espiritual. Ele fala em 1 Coríntios 7, se vocês estão se abrasando, casem-se. Não é para casar só porque você queria fazer algo. É porque para Paulo, a falta disso, ou fazer isso de forma errada, afeta a sua vida espiritual de forma séria. Vamos continuar. Falei para vocês que ele tem que ser moderado, sensato e respeitável. O moderado, eu falei para vocês que tem muito a ver com, olha aqui para mim, presta bem atenção, o que é o moderado? O moderado é a pessoa que não consegue ser equilibrada. Por exemplo, tudo que você faz, você sempre exagera. Olha que coisa difícil. Imagina comigo, tudo que você faz, você sempre exagera. Um líder, um presbítero, qualquer pessoa que vai ajudar numa congregação, ela precisa ser moderada. E está relacionado muito com personalidade, com temperamento e com caráter. Por exemplo, se você é uma pessoa muito irritadiça, iracunda, você vai atrapalhar a obra de Deus. Mas se você é uma pessoa muito desanimada, você também vai atrapalhar a obra de Deus. Olha como é os dois extremos. Um cristão de verdade, é como nós ensinamos no curso de membresia, ele precisa ser manso. Saber dizer sim, saber dizer não, saber pacificar. Precisa saber ter paciência, pobreza de espírito. Por isso que no nosso curso de membresia é muito importante a gente conversar sobre essas coisas, para que vocês entendam que ser moderado é ter as bem-aventuranças. Repete comigo, ser moderado é ter as bem-aventuranças. Entenderam? Esse é o ser moderado. Quem está no curso de membresia sabe o que eu estou falando. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Ser moderado é isso. Eu falei para vocês também, ser sensato é o sábio. É aquela pessoa que age com sabedoria. Ela não age por impulso, ela para, raciocina, se pergunta como é que aplica a Bíblia a certa situação e então age. Olha como de novo tem a ver com o nosso equilíbrio, o nosso autocontrole. Falei para você que ele tem que ser respeitável, correto? Ele não pode ser alguém que pode respeitar as pessoas, tem que ter cuidado com falar, com quem vai brincar. É uma coisa muito importante, cuidado como você brinca, cuidado como você fala, cuidado como você olha, cuidado com ambientes que você frequenta. Tem que ser alguém respeitável. Quando você olha para aquela pessoa, você fala, aquela pessoa é respeitável, é um homem respeitável, é um homem que não fica com segundas intenções, não fica com gracinha, não é dado a situações adversas. Os homens que estão me escutando aqui, todos vocês,
daí você já tira a dificuldade. Se você tem essa dificuldade no teu trabalho, no ambiente com a tua família, com algum amigo teu, de ser um homem respeitável, daí você já vai tirar a dificuldade que é ser um presbítero. Finalizei aqui o que eu tinha dito. Vamos dar continuidade agora. Eu tenho o restinho do versículo 2 e o capítulo 3 em diante. Então já prepara para você anotar, se você não está anotando, o bloco de notas do seu celular, o seu caderno. Olha o que diz aí, finalzinho do versículo 2. Hospitaleiro é uma das características desse líder, tá? E aqui a gente precisa entender muito bem o que é hospitaleiro, principalmente na cultura da época. O que acontecia nessa época? Todo presbítero, todo bispo, todo pastor, todo líder tem que ser hospitaleiro. Os locais da época que serviam para se hospedar, as hospedarias, na verdade eram locais sujos, cheios de viciados e funcionavam como prostíbulos. Presta bem atenção. Nessa época de implantação de igrejas, os apóstolos, os presbíteros, irmãos viajavam para visitar outras comunidades, outras igrejas. E eles precisavam ficar hospedados em algum lugar. Só que como é que um presbítero com sua família, ou um homem só, poderia ficar num local sujo, cheio de prostitutas, cheio de lugar de vício, em paz? Então começou a se surgir a necessidade de se organizar locais para esses membros que visitavam seus irmãos na fé ficarem. Quando Paulo começou a organizar a igreja, um dos ofícios que Paulo colocou para o presbítero foi: vocês precisam estar prontos, olhem para mim, vocês precisam estar prontos para receber esses irmãos que vão ser enviados para ensinar vocês, para plantar igrejas ou para capacitar os novos líderes. Porque esses irmãos não podem ficar nessas hospedarias onde existe pura prostituição com sua família. Então imaginem lugares com ratos, lugares insalubres, lugares sujos, lugares com dificuldade de água. Então, o ser hospitaleiro surge da necessidade de você poder receber irmãos que viriam para ajudar o corpo de Cristo. Então, uma das características de Paulo é: ele tem que ser hospitaleiro. Então, o que começou a surgir? Começou a surgir de você construir um local na casa desses presbíteros, aonde eles pudessem receber pessoas. Mas já é muito comum para o judeu a cultura de receber hóspedes. Toda vez que você lê a palavra hospitaleiro na igreja, na Bíblia, significa acolher o estrangeiro. Anota aí, acolher o estrangeiro. Isso para o judeu é muito comum, tá? Nas festas, por exemplo, que você tinha da Páscoa, Pentecostes, era muito comum a cidade de Jerusalém ser inundada por visitantes que moravam em outras regiões judeus. E era obrigatório para um judeu abrir sua casa para um viajante forasteiro. Óbvio que eles estavam à mercê de perigo, estavam. Mas existia uma conduta ou um código que eles tinham para saber se essa pessoa era de confiança. Cada família era responsável em receber seus familiares. Quem está me entendendo? Todo mundo? Vamos supor que aqui a minha família, nós tínhamos um código entre família para receber visitantes, para saber se ele fazia parte da nossa parentela. O que eles faziam? Às vezes eles tinham uma espécie, por exemplo, de moeda de barro,
aonde você quebrava metade da moeda de barro e dividia entre os principais parentes, e toda vez que alguém viajaria para algum local, que visitaria aquele parente, ele levava um pedaço dessa peça de barro, por exemplo, e mostrava para a pessoa. Poderia ser palavreados, um palavreado que tinha culturalmente da família. Ele chegava, batia na porta: olha, eu sou filho de fulano de tal, e o código é tal, 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 tal. Eles recebiam, apesar de não conhecer a pessoa. Às vezes eles nem conheciam essa pessoa, mas eles recebiam a pessoa. Isso foi emprestado para a igreja primitiva, para esses irmãos que estavam viajando o tempo todo. Então, por exemplo, quando Paulo viajava para algum lugar, quando João viajava para algum lugar, ele já tinha um local para ficar. Ele era recebido, e muitas das vezes Paulo viajava com Timóteo, estava com Lucas. Eles não viajavam sozinhos, eram 2, 3, 4 pessoas, tinha uma comitiva, então essa pessoa ficava hospedada na casa desses irmãos. Vocês estão entendendo? Vamos supor que nós estamos com uma igreja em outro local, fora aqui do Pará, ou de repente no interior do Pará, e aí um desses irmãos que estão pastoreando ou que estão congregando vem nos ajudar aqui para alguma função específica, passar uma temporada. Se fosse na igreja primitiva, esses irmãos precisariam ficar na minha casa. Ou, se fossem muitos irmãos, na casa de todos os irmãos, porque a Bíblia fala que a hospitalidade serve para todos. Vocês estão entendendo? Esse é a aplicação prática de você receber essas pessoas viajantes na sua casa. Eu queria ler com vocês, só para vocês terem uma noção um pouco do que se pensava sobre esse ato. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus. Hebreus 13, 2. Só vocês terem uma noção o quanto essa atitude era muito importante para a igreja primitiva. O irmão que viria nos ajudar com algum ensinamento, com algum treinamento, com alguma capacitação, ele precisava ter um local. Então a principal coisa que Paulo percebeu é o seguinte: você quer ser presbítero? Quero. Se um viajante precisar vir com a família dele, ou de repente com uma comitiva para poder conhecer a nossa congregação ou ajudar a gente em algum ensino específico, você vai se incomodar em ele ficar na sua casa? E tinha pessoas como tem hoje que elas odeiam receber pessoas em casa. Eu odeio, gente, eu não gosto que mexa nas minhas coisas. Tem gente que é assim. Não sei se você é esse tipo de pessoa, que você odeia que as pessoas mexam na sua coisa, principalmente quem tem mania de limpeza. Ou a mania de limpeza que eu falo é o exagero, né? Aquela pessoa que se tiver alguma coisa fora do lugar, então imagina as vídeos com uma criança. Como é que ia acontecer? A criança de repente mexia, quebrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa do tipo. Então Paulo observava isso. Vocês estão entendendo por que Paulo ele vai mexer no autocontrole? Se você for desequilibrado, muito temperamental, muito rancoroso, você vai ter problema em ser um presbítero. Porque você vai receber alguém na tua casa, vai ter o filho de alguém que às vezes é um pouco mais elétrico do que o comum, e de repente ele pode quebrar alguma coisa. De repente a própria pessoa usando a sua casa, pode alguma coisa sair do lugar, às vezes acontecer da pessoa ter um costume diferente do seu, e aí? Você ia sair falando mal? Se você faz isso, não dá para você ser um líder e um presbítero, porque se quando você recebe as pessoas na sua casa, depois que elas saem, você fala mal. Então Paulo já analisava isso. Então imagina um contexto de Oriente Médio, poeira, pé sujo, chegava 3 caras andando, muitos estavam ali a cavalo, paravam, caminhavam um pouco, aquela poeira da estrada, cansados, chegavam fedorentos. Às vezes o cara chegava com uma família, as crianças com fome. Vocês imaginaram isso? Ia comer da tua comida, ia usar teus utensílios de casa. Então tem aquela pessoa que não gosta que usa, não gosta de mexer em nada, aí você ia ficar doido. Então, uma das principais funções era, você precisa entender que vai chegar algum momento que você vai precisar receber alguém em casa. E quando você receber, e não é aquele receber assim, olha, bora aqui em casa rapidinho, que aí é fácil. Eu estou falando de alguém que vai ficar dormindo na tua casa. É interessante deixar essa ênfase,
Porque você pode falar assim, não, poxa, eu sou hospitaleiro, eu chamo as pessoas aqui para casa. Não, beleza, essa é a parte fácil. Difícil é a pessoa ficar uma semana. Talvez você não teve essa experiência. Vocês já tiveram a experiência de alguém ficar uma semana na casa de vocês? Levanta a mão. Alguns já tiveram, então eu não sei como foi para vocês, né? Mas aí vocês já vão tirar por aí a dificuldade que pode ser, correto? Porque você vai estar recebendo pessoas falhas também. Então olha só, a primeira coisa que Paulo observar, uma das primeiras coisas é, você tem autocontrole? Você é um cara moderado? Tá. Você é o marido de uma só mulher? Você é conhecido por ser respeitoso? Sou. Mas agora, você gosta de receber pessoas? Aquelas pessoas vão ficar uma semana. Tem relatos que as pessoas ficavam um mês, e Paulo ficava 3. Paulo ficou 3, e não foi só Paulo. Tem relato de Paulo ficar 2 anos, 1 ano, com mais de uma pessoa com ele. Você imagina só. Então, você tira a privacidade, querendo ou não, você tira a tua privacidade. Então, era muito importante o presbítero ter isso. Tá bom? Vocês abriram Hebreus? O versículo 2 diz assim, ó. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. E é um relato muito sério ao Antigo Testamento, por exemplo, na figura de Abraão, que ele recebe homens na sua casa e são enviados e anjos de Deus. Mas aí é uma analogia muito clara de que essas pessoas que você vai receber podem mudar a tua vida. A amizade com essas pessoas, o convívio com essas pessoas, pode tratar teu caráter, pode te ajudar, pode gerar daí uma amizade que você vai ter para sempre na sua vida. Segundo ponto, eu quero que vocês abram um texto só para reforçar. Vocês podem abrir, por exemplo, em Romanos. Você pode abrir comigo em Romanos 12, verso 13. Romanos 12, verso 13. Verso 13. Quem achou, diga amém. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Vocês estão vendo? Essa é uma parte de Romanos. Paulo passa do capítulo 1 ao versículo 11 falando da teoria teológica do Evangelho, e no 12 ele vai para a parte prática. E um dos conselhos práticos para ele é assim: divida nas necessidades as coisas que vocês têm com os santos, seus irmãos na fé, e pratiquem a hospitalidade. Isso aqui é para o pastor? É para todos. Então, na verdade, o que eu estou ensinando para vocês sobre as características do pastor é que, na verdade, Paulo está dizendo, para a pessoa ser um presbítero, ele precisa ser primeiro cristão. Ele precisa ser um crente genuíno. Vocês entenderam? Não é uma lista de afazeres só para quem está acima no topo da montanha. Não é isso. E aonde vocês ficam observando daqui de baixo aqueles que estão no topo. Não é isso. Na verdade, Paulo é um clichê o que Paulo está fazendo. Paulo, em todas as cartas, usa essa lista. Quando chega para a hora do presbitério, do pastor, ele usa um clichê. Eu quero que o pastor seja crente de verdade. Ele vai usar as mesmas características. Se você pegar, por exemplo, Romanos 12, as mesmas características de Romanos 12, para toda a igreja, estão aqui em 1 Timóteo. Vocês estão entendendo? Olha a segunda palavra aí. A segunda palavra depois de hospitaleiro é apto para ensinar. E aqui está acontecendo um problema grave. Que problema grave? O problema grave é que cada vez mais existe uma guerra. Se estuda teologia ou não se estuda teologia? Esfria o crente ou não esfria o crente? Esse é o grande dilema. Então você vai ter pastores subindo no altar, dizendo que era uma situação que me dava calafrio quando eu assistia algumas pregações. A pessoa subia no altar e falava assim:
Irmãos, eu passei a semana inteira estudando 1 Coríntios, mas aqui em cima do altar, Deus mandou eu mudar. Abra aí em Salmos. Quem frequenta os bastidores da vida pastoral, porque tem um bastidor da vida pastoral, né? Quando você conversa com outros pastores, você sabe o que acontece. Isso é mentira. Isso é só para mostrar que a pessoa é mais de Deus ou uma insegurança que ela está. Eu lembro que isso para mim era uma insegurança muito grande, que eu ficava orando, às vezes quando eu comecei a pregar, eu pregava. A primeira experiência foi ser líder de jovens, então eu tinha que pregar aos domingos, pelo menos assim, um domingo sim, um domingo não. E aí eu ficava orando, Deus, o que tu quer falar com a tua igreja? Eu orava, e Deus não me respondia. Deus não me respondia. E eu orava, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Chegava, aí dava domingo de manhã, domingo à tarde, chegava a hora domingo à noite. Aí eu escolhia homem, estudava meio sem ânimo. Chegava lá na hora, do nada no meu coração vinha um negócio e eu falava, vou mudar. Aí eu falava isso. Era muito mais uma insegurança do que propriamente dito uma direção do Espírito de Deus. Hoje a gente prega por série de mensagens, versículo por versículo, escolhe um livro, e eu aprendi com a experiência que toda a Bíblia fala com as pessoas. O culto ele não pode ser condicionado. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, quando eu pregava lá no Rio de Janeiro, aí eu preguei sobre 1 Coríntios, porque eu percebi que todo cristão precisava entender o que 1 Coríntios dizia. O irmão falou assim comigo, pastor, gostei muito da palavra, muito da palavra. Foi uma excelente exposição, mas não falou comigo. Aí eu olhei para ele e falei, não falou contigo? Não, porque eu queria uma resposta de Deus para um problema que eu estou passando. E eu lembro que eu falei para ele, falei assim, cara, nunca mais faz isso. Porque o culto ao Senhor não diz respeito só ao teu problema. Num culto tem 50 pessoas, não quer dizer que eu preciso condicionar a palavra ao teu problema. O grande problema dos evangélicos, eu vou falar de Brasil, não vou falar de fora, mas de Brasil, é que a gente tem um péssimo erro, né? Isso é na vida comum, a gente gosta só de... A gente não gosta de prevenção, né? A gente só gosta de resolver quando está acontecendo. A mesma coisa é Bíblia. Você só consegue sentir Deus quando tu está passando o caos da tua vida e tu quer uma palavra específica. Mas você pega uma igreja como a gente na Fronte, a gente está avisando antecipadamente qual conduta não deve ter, como não deve ser, e a gente não liga para isso. A palavra do Senhor fala comigo, com você, a hora que ela for aberta. Não é você que decide, não é você que escolhe qual trecho fala com você. Deus permitiu a Bíblia ser escrita para que a totalidade da Bíblia falasse com você na hora que ela for aberta. Então não existe um assunto que você não se interessa muito no falar com você. Não existe isso. Não é você que condiciona, não é você que escolhe qual trecho vai falar mais com você. Qualquer trecho dessa Bíblia é necessário para a gente. Qualquer um. Qualquer trecho. Talvez você não esteja errando, já serve para uma prevenção para não errar no futuro, ou talvez o texto lido e ensinado é algo que você está vivendo. Se for isso, não fique alegre não. Pastor, vim para o culto, a palavra falou comigo, parece que você estava lendo a minha vida. Não fica feliz com isso não. Você tem que ficar feliz quando a palavra, você escuta algo que você não está errando, que você vai poder ficar vigilante para o amanhã. Esse deveria ser o verdadeiro sentimento. Se eu estou falando aqui, a palavra está falando diretamente com você, como se fosse eu lendo a tua vida, significa que você está com um baita de um erro e um problema sério. E é isso que a gente não se preocupa. Então, quando a gente entende que um presbítero tem que ser apto a ensinar, são duas coisas que o texto diz. Coloca aí, duas coisas. Ele tem que ter a capacidade de entender, a vontade de ler e estudar e mergulhar nesse universo. Como também deve ter a capacidade de comunicar. Olha que coisa interessante. O que a gente percebe? Às vezes o cara é um bom comunicador. Ele fala bem, alguns têm aquela voz mais impostada.
que aquele erro que nós não podemos cometer aqui. Eu falo com você aqui embaixo, tua voz é de um jeito. Tudo bem? Tudo bem, Joel? Joel, tudo bem? Tudo bem, pastor? Deus é bom. Aí ele sobe aqui, porque o Senhor é bom. Mudou a voz dele. O altar é o lugar de você ser a pessoa que você é. Você vai comunicar, óbvio que é uma comunicação mais formal, mas você não precisa mudar a sua voz. Isso era uma coisa que eu desde novo me perguntava, por que a voz muda? Eu sei que na hora da pregação você dá mais ênfase, às vezes ela tem um peso, né? É mais contundente, mas muda até o jeito de falar. Palavras que você não costuma dizer, palavras que você não sabe nem o significado. E o pior de tudo é, a pessoa acha e comunica bem, mas se você chegar com ela e perguntar assim, me diga por favor, o que é justificação? Ela não sabe dizer. Fale para mim o que é o novo nascimento. Ela não sabe o que é. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, me diga. Ela não sabe o que é um bom comunicador, mas não tem conteúdo. É um bom comunicador, mas não sabe interpretar e estudar a Bíblia. Uma coisa que mudou minha vida aos 19 anos foi quando eu li um livro chamado assim, Entendes o que Lês, do Gordon Fee. Ele dizia o seguinte, na introdução do livro, Deus escolheu escrever a Bíblia usando épocas, geografias, pessoas com culturas e com linguagem própria de fala. Correto? Ele não escolheu, ao longo de Gênesis ele vem falando e conforme a cultura vai evoluindo, a fala vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, você percebe o texto bíblico acompanhar a evolução humana. Em Gênesis você escuta o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Não é isso? Em Moisés você já escuta, lá em Gênesis, em Moisés você já escuta o sacerdote ou o cordeiro que vai morrer em nosso lugar. Em Mateus você escuta Jesus, o Emanuel, o Messias, o Deus conosco. Você percebe que a revelação ela vai se tomando forma, a nomenclatura, a fala, a palavra. Estudamos isso no aliancismo, correto? Quando a gente entende isso, a gente precisa perceber que a Bíblia, como o Gordon Fee fala, Deus usou a cultura humana para se comunicar. Aí Deus faz tudo isso para o cara subir no altar e falar assim, fala papai. Hã? Hã? Olha o tamanho da Bíblia para a gente subir no altar e fazer isso. Para que Deus mandou escrever a Bíblia? Se o anjo senta na beira da nossa cama, tinha um amigo meu que falava isso, olha, eu respeito esse teu jeito de estudar a Bíblia aí, mas o anjo senta na minha cama. Ele me fala. Eu olhava, não falava nada, né? Ficava só olhando, não comentei nada, mas fiquei guardado aquilo no meu coração. Para que todo esse livro, tudo isso, todo esse ensinamento, toda essa história catalogada, tudo isso para que no final das contas, visões, revelações e sonhos venham da tua mente? Como é que a mesma pessoa que tem um sonho, uma revelação, um sonho, o anjo fala, não é hospitaleiro, é imoral sexualmente, é desequilibrado? Tem pastor que nem é casado, está no 5º casamento, mas é de Deus. Como isso pode acontecer? Que anjo é esse? É um anjo superior celestial. Como é o nome dele? Gabriel? Não, Lúcifer. Só se for. Que está falando com essa pessoa. Por quê? Quando a Bíblia fala que você tem que ser apto a ensinar, olhem para mim. O apto a ensinar é alguém que sabe comunicar, mas também alguém que sabe interpretar as escrituras. Então, o que o Gordon Fee falava? Você que é um presbítero, um pastor,
você deve saber como analisar gramaticalmente um texto. Então, meus irmãos, eu vou ser bem sério com vocês. Se você é alguém que tem uma certa dificuldade em ler com vírgula, com pontuação, se você não sabe o mínimo de uma gramática, você vai cometer erros grotescos ao ler o texto. O que está acontecendo hoje nas igrejas? O cara fala bem, ele parece que as pessoas seguem ele quando ele fala. Ele abre um pontinho e vai lendo sem vírgula, sem pontuação, sem nada, dizendo que o anjo está revelando para ele, e assim vai. Só que isso é sério, gente. Você acha que Paulo seria louco de escolher alguém para direcionar alguém através de ensinos bíblicos, onde eles tinham que ler cartas, e próprio Pedro fala, as cartas de Paulo são difíceis. As cartas de Paulo são difíceis de entender, o próprio Pedro fala isso. Você acha que o Paulo ia dar a carta na mão de alguém que não consegue ler? Isso não é menosprezar quem tem dificuldade de ler, mas isso é sério. Existe uma gramática, existe uma palavra em grego. Eu não fico toda hora falando que o grego do que sei o que. Eu já na minha casa sento, vejo o significado, pego o material que eu tenho para trazer o significado. Por exemplo, uma coisa muito clara em hospitalidade. O ser hospitaleiro, por exemplo, se você pregar num contexto mais nosso século, parece que é só receber alguém em casa bem. Mas não é assim. O hospitaleiro é específico receber um estrangeiro. E muitas vezes você não conhecia o estrangeiro. A mesma coisa quando você olha a palavra apto a ensinar. O significado cultural dessa expressão apto a ensinar é ser um bom comunicador e, ao mesmo tempo, ser um bom intérprete. Porque você não vai apenas falar, você vai ensinar, e você pode cometer um erro gravíssimo. Por exemplo, a gente é paraense aqui. Eu não posso achar que Cristo andou aqui, na Independência. Eu não posso. Gente, eu falo para vocês direto. Tem gírias paraenses que a minha avó falava, que não se fala mais. Tem gírias da nossa época, ou da época dos nossos filhos, que a gente nem entende mais. Há abismo cultural em 10 anos. Quanto mais em 2000. Aí você acha que vai pegar a Bíblia, vai dar uma olhadinha nela, pronto, Deus falou comigo, é isso. Não é assim. Óbvio que tem situações que nós podemos entender em uma lida só, mas não é a totalidade do texto. Então, isso é muito sério. O apto a ensinar, Paulo buscava homens que fossem aptos a ensinar. É o cara que vai dizer, é assim, na prática é assim, você vai por aqui, é isso que o texto quis dizer. Você acha que na hora de escrever, Paulo, tem cartas que ele teve auxílio de pessoas escrevendo com ele? Você acha que ele não se preocupou com a gramática, de usar a gramática certa no grego para as pessoas entenderem que era aquilo que ele queria dizer? Porque no grego existiam variedade de palavras com um significado só, e aqui no Pará a gente lê como se Jesus estivesse aqui falando égua. E não é. Então há um abismo cultural, coloca aí, tem que ser apto a comunicar e apto a interpretar, porque existe um abismo cultural entre a Bíblia e entre a nossa época. Eu não sei se vocês lembram do primeiro retiro que a gente teve, que a gente falou, primeiro ano de igreja, sobre interpretação bíblica. E aí, por exemplo, você vê que desde a época de Orígenes, lá, um dos pais da igreja, que tem um comentário bíblico dele de Gênesis, que ele falava assim, não é porque Deus me revela por trás das letras. Não sei se vocês já viram em alguma igreja essa expressão, eu orei e Deus me revela o oculto e o escondido. Isso é mentira. Como é que Deus te revela o oculto e o escondido se a gramática está dizendo outra coisa? Então, para que ele escreveu a Bíblia? E aí Orígenes começa no comentário dele falar, eu até mostrei na época para vocês, que ele fala assim, para ele cada coisa tinha um significado. Por exemplo, o livro não é só um livro, o livro
É o livro do sétimo anjo, o arcanjo, foi Deus que me revelou. Isso aqui não é apenas um corrimão, isso aqui é um corrimão celestial que representa a proteção. Cada trecho da Bíblia tinha um significado esotérico, um significado por trás da letra, quando na verdade o texto bíblico só queria dizer que era um corrimão. Então você tem que ser apto a ensinar. Porque um pastor, um presbítero que não lê a Bíblia, ele vai pregar e ensinar a salvação por obras. Se ele não interpretar o todo da Bíblia direito, ele vai começar a ensinar que você é salvo pelas obras. Então, uma das características de um presbítero ou de um líder de uma igreja, ele tem que conseguir comunicar e também examinar. Por isso que é uma baita ignorância quando alguém fala, eu só preciso da Bíblia. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso, na verdade, isso esconde uma preguiça sua. Sabe por quê? Eu vou te mostrar por que é uma preguiça sua. No meio do dom de presbitério, de pastoral, tem um dom chamado dom de mestre. Correto? O dom de mestre é alguém que vai receber a capacidade, o desejo, a alegria, a vontade de examinar o profundo das Escrituras. O que esses homens fazem? Olha o exemplo cultural, olha a gramática, olha a arqueologia, e eles escrevem livros para te fazer entender, para você se transportar para aquela época. Então você começa a ler o texto, você sai de Belém do Pará, se transporta para aquela época através da arqueologia, através da gramática, através do contexto de usos e costumes da época, você se teletransporta para aquela área. Quem foi que fez isso? Servos de Deus que fazem parte do corpo de Cristo, que estão usando o seu dom que Deus deu. Quando você fala assim, eu não preciso de livro, eu não preciso de pessoas para me ajudar, você está menosprezando um dom que é dado pelo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que te revela e é o mesmo Espírito que nega o dom que ele mesmo dá para outra pessoa. Quando eu pego um comentário do Hernando Dias Lopes para ler, eu não estou negando a Bíblia, eu estou valorizando o dom que Deus deu através do Espírito Santo para aquele homem. Então não é você ser mais espiritual, não ler nenhum livro. Até porque o livro, a Bíblia que você usa, também foi escrito por outros homens. Então o primeiro ponto, não tem como ser um presbítero na Frondes alguém que não gosta de ler livro. Eu não gosto de ler. Só gosto da Bíblia. Se você sentar comigo, eu vou te fazer um monte de perguntas e você não vai conseguir responder. Porque são perguntas culturais. Metade dessa Bíblia aqui, existem coisas culturais que o paraense não tem noção que existiam. Para estudar a Bíblia tem que estudar a cultura romana, a cultura grega, a cultura judaica. Tu vai estudar isso como? Como é que você vai estudar isso? Você vai precisar de quê? De outros livros. Então, para você ser um presbítero, você tem que amar estudar. Repete comigo, amar. Estudar. Você já está sentado aqui me olhando, você não gosta de ler Bíblia, não gosta de estudar, não gosta de ler. Não te mete a ser presbítero. Não se meta a ser pastor. Tem que ter a capacidade de comunicar e de examinar. Pastor, eu gosto de estudar muito, mas eu travo na hora de comunicar. Não dá para ser presbítero. Por quê? Porque você não tem uma comunicação boa. Agora você pode aperfeiçoar isso, mas não é sendo presbítero, é antes de ser presbítero. Você tem que parar com essa ideia de aperfeiçoar. A principal função do presbítero, no momento que se torna presbítero ou pastor, por que você tem dificuldade de falar? Porque provavelmente você estuda e você não compartilha com seus irmãos. Alguém que estuda a Bíblia e compartilha com seus irmãos, ele começa a aprender a falar, a dizer. Talvez você só use a teologia para debater com gente que nem é da tua congregação, ao invés de ajudar na vida prática da tua igreja. Então é muito importante você entender isso. Pastor, eu gosto de estudar, eu me vejo nisso daí, mas eu ainda tenho a língua meio presa. Então nos bastidores, aprenda a se comunicar, converse, ensine, reúna amigos para conversar sobre a Bíblia, reúne alguém de confiança e comece a dar os primeiros passos ensinando. Apto a ensinar. Tem que saber comunicar
e tem que saber examinar as Escrituras. Olha aí, 2 Timóteo 2:24. 2 Timóteo 2:24. Olha esse conselho aí. Tem outra coisa que você vai passar quando você for apto a ensinar. Você vai ensinar, vai passar um dia depois, ninguém vai lembrar de nada. As pessoas não vão ler em casa, não vão estudar em casa. Você vai repetir várias vezes a mesma coisa, você vai perguntar para a pessoa, ela não vai lembrar. Porque a maioria das pessoas, elas não respeitam o ensino bíblico. Mas olha que você que quer ser presbítero tem que ter. 2 Timóteo 2:24. Acharam? Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Não sei se vocês já experimentaram isso, de falar 1, 2, 3 vezes e você não ter resposta, né? A pessoa não reagir. Você vai ter que ser presbítero, você vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai ver a pessoa errando naquilo que você acabou de falar. Não lembrando nada, não estudando em casa. E essa é a vida do presbítero. Se você já não tem paciência, viu de novo o autocontrole? Tanto o cara que é muito explosivo, ou o cara que se desanima rápido, porque pode estar ao contrário, né? Ah, ninguém me escutou, ninguém dá valor ao que eu faço, não vou mais fazer nada. Ou pode ser a outra pessoa que fala assim, eu não aguento mais esse pessoal, bando de irresponsável. Não pode ser assim também? Desisto. De novo, Paulo batendo no autocontrole. Eu preciso de homens que tenham controle. Vocês estão entendendo? Se você é mais melindroso, fica chateadinho com tudo, ele já está dizendo aqui, olha, não brigue, seja amável e seja apto a ensinar. Tenha paciência. Daí você vai tirar, pô pastor, eu não tenho paciência com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. Imagina quem nem tem às vezes tanto vínculo contigo, como é que vai ser? Tito 1:9. Tem uns irmãos aí os guerreiros na fé e que me procuraram que gostariam de ser presbíteros. Espero que vocês estejam comigo ainda, amém? Não abandonem a batalha, por favor. Acharam aí? Tito 1:9. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Olha só, o presbítero ou o diácono, ele deve ser alguém capaz de encorajar as pessoas à sã doutrina. Pastor, o que é essa bendita sã doutrina? Novo nascimento, conversão, justificação, adoção, santificação, bem-aventuranças. O que é o pecado? O que é a graça? Como Deus salva as pessoas? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Aí você lê a Bíblia, acha que fala bem e não sabe me responder essas coisas. Você não sabe ensinar para as pessoas essas coisas, não tem como ser presbítero. Ah, porque eu não me interesso por essas coisas, não tem como ser presbítero. O presbítero é aquele cara que vai se interessar muito por coisas teológicas, sim. Mas o que ele mais ama é a sã doutrina. É o enredo do Evangelho. É como Deus salva as pessoas, é como o Espírito Santo trabalha nas pessoas. É como essa mudança é efetuada.
Uma coisa que ele diz em Tito também, que é interessante, além da sã doutrina, ele fala que você tem que conseguir convencer ou debater quem está contra isso. Olha que você tem que estar preparado. De repente surge alguém aqui contrário a toda a doutrina que nós estamos ensinando biblicamente, né? E aí eu sou muito verdadeiro com quem chega aqui. Nossa doutrina é essa, nós acreditamos nisso, nisso e nisso. Se você acredita em outra coisa, é melhor você encontrar uma igreja que vai ser de acordo com aquilo que você acredita. Quando eu falo isso, eu estou falando das doutrinas principais, correto? Das doutrinas principais da fé, nós acreditamos dessa forma. Se você não acredita, é melhor que você não gaste seu tempo aqui. Porque depois fica aquela igreja, né? Tem um líder que acredita numa coisa, um líder que acredita no outro. Aí tem pastor que acha que isso é bonito. Isso não é bonito, não. Isso aí só dá trabalho. Só vai acabar com a vida da igreja, só vai gerar contendas, brigas e um monte de coisa. Então, sempre aviso para as pessoas, aqui na Igreja Frônesis, a gente não está preocupado se vai ter 100, 2.000 pessoas. Se tiver 10, 15, 50, amém. Amém. Nosso objetivo não é número aqui. Amém. Se Deus quiser enviar mais pessoas também, amém, que Ele envie. Quanto mais pessoas a gente puder falar e convidar, como vocês sempre fazem. Mas uma coisa interessante, a gente tem que estar pronto como igreja para entender o que nós acreditamos. O que nós acreditamos por pecado? É isso? Então é isso, e você tem que saber defender a nossa posição. O que nós acreditamos por tal coisa? É isso, então nós temos que estar pronto. E olha que ele fala, vocês têm que saber ensinar e encorajar as pessoas a sã doutrina e a refutar quem pensa ao contrário. Olha como o papel do presbítero e do líder, ele é um papel complicado. Porque vai ter gente que não vai ter coragem de refutar. Sabia que tem pastor que fica, não vou dizer nada. Tem pastor que não tem coragem. Porque aquela famosa história, não, mas é porque nós somos todos irmãos, não vamos deixar a teologia nos dividir. Teologia errada tem que ir embora mesmo. Tem que dividir mesmo. Uma teologia errada acaba com a vida de uma pessoa. De quantas igrejas vocês saíram de teologias que não vêm da Bíblia, mas vêm de usos e costumes, e detonaram a vida de pessoas? O cara vem me dizer aqui que o anjo falou no meu ouvido, Deus está me revelando, tem que ir embora. Como é que Deus revela para um cara que não tem mudança de comportamento, para uma pessoa que vive como um mundano e que não conhece a Bíblia? Como é que Deus se contradiz? A mesma pessoa que Deus revela fala assim, então pega a sua Bíblia, abre e me explique aí o texto. É só você ver, desde o Antigo Testamento já há combate contra pessoas que têm visões, que se auto-intitulavam superapóstolos no Novo Testamento, que diziam que eram mais espirituais que Paulo. Depois de apto a ensinar, o versículo 3 diz assim, finalizando, não deve ser apegado a vinho, nem violento. Primeiro ponto aqui é muito claro. Naquela época as pessoas bebiam vinho, tá? Comumente, evangélicos e não evangélicos. Tem gente que gosta de romantizar aqui, não, porque era sem álcool. Não existia isso. Era fermentado sim. Mas tem um propósito muito específico para eles tomarem vinho. A precariedade da água. Paulo fala para Timóteo, cuida do teu estômago. Não esquece de tomar um cálice de vinho. Então, o vinho tinha as suas características medicinais, como até hoje tem, né? Esse Cantina da Serra aqui, o pessoal vende, né? Não estou falando desse Cantina da Serra, eu estou falando de um vinho autêntico e genuíno, né? Olha, o pastor está falando que ele bebeu o Cantina da Serra, eu vou sair bebendo. Não estou falando isso, tá? Mas era um vinho feito artesanalmente, de videiras. A água era precária. E a forma deles ingerirem um líquido mais nutritivo era o vinho. Só que também eles conheciam os efeitos do exagero do vinho. Correto? Então, todo mundo da igreja, como é que era teve até os nossos irmãos que foram passar um tempo em Portugal, aí foram ceiar lá na Europa, aí quando beberam o vinho era de verdade, aí tomaram um susto. São diferenças de culturas. São diferenças de cultura. Uma vez eu até contei essa história para vocês, eu conheci um missionário da igreja perseguida, que ele estava atuando na Jordânia, um holandês. Você vê o cara, grande homem de Deus, assim, incrível, assim, a história do cara.
já fugi de estilhaço de bomba, tiro, prego o evangelho. Aí ele chegou para almoçar, né? E eu lembro que era dos portas abertas, então você não podia bater foto dele, né? Falava, cara, não bate foto que os caras vão achar. Se tu marcar uma hashtag, uma coisa, os caras vão me achar e vão ver quem eu sou, porque a pessoa fica infiltrada, né? E aí ele foi almoçar e falou assim, aí foram servir um suco para ele, falou, não, eu queria cerveja. Aí era de uma outra igreja, um contexto mais pentecostal, aí a pessoa ficou assim, meu Deus do céu. Todo mundo se olhando nos bastidores, meu Deus, ele toma cerveja. Aí foram lá comprar uma cerveja para ele, eu não sei qual era a marca da cerveja, para ver se era isso, né? Quando compraram, ele olhou e falou assim, não, mas não é assim. Ele cheirou assim, né? Não, mas não é assim. É óbvio que eu não estou falando da Brahma, né? Da Skol. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que na Europa é muito comum, por exemplo, chegar na Alemanha, a cerveja que eles fazem ser igual ao suco que a gente toma na hora do almoço. Então é esse cuidado desse abismo cultural que você precisa ter, correto? Você não está na Europa, você não é alemão, né? Você está em Belém do Pará, que bebidas são feitas de uma forma diferente comercialmente, atreladas a mulheres nuas, a vícios, a violências e a bares, né? Mas nessa época aqui, eles tomavam vinho. E a primeira coisa que Paulo falava, olha o autocontrole de novo. Eu sei que vocês tomam vinho, mas vocês precisam tomar não para se embebedar. Então geralmente era 2 doses de vinhos para 4 doses de água. Essa era a medida da igreja primitiva. Também não estou ensinando vocês a fazerem vinho, não vão chegar na casa de vocês. Olha, o pastor falou 4 medidas de água para... Não é isso, não é isso. Eu estou explicando na época. Eles tomavam vinho. E a ceia era feita com vinho de verdade. Vocês estão entendendo? Mas era ensinado ao controle. Um exemplo básico disso é que você pode, tira da cabeça o imaginário paraense e coloca qualquer outra coisa que você exagera. Comer muita gordura, comer muita coisa enlatado, não vai te prejudicar? Então, olha bem para mim, entende o vinho como qualquer outra situação que o desequilíbrio disso, o exagero disso pode te prejudicar. Então olha o que ele falou, ele não pode ser dado a vinho, apegado, né? Quem agarra, quem tem o vinho como tudo na sua vida, sabe? Eu amo demais vinho, eu não consigo ficar sem vinho, eu preciso, sabe essa dependência que muitos têm com café. Não é verdade? Tem gente que se não tomar café dá dor de cabeça. Tem gente que tem uma dependência de café, fica irritado. Se não tiver, se a mulher não fizer, não fez café, fica irritado. É basicamente isso aí. Vocês estão entendendo? É porque o nosso olhar é tão focado especificamente que quando tu olha o vinho, tu acha um escândalo, né? Mas tem outras situações que a gente perde o controle. Porque ele fala, o cara que bebe vinho fica descontrolado, fica irritado, briga, ou fica com atitudes vergonhosas. E ele fala o seguinte, nem violento, que a preocupação de Paulo é a violência. Quantas tragédias aconteceram da bebida? Não é isso? Quantas tragédias aconteceram porque não fizeram café para você? Tem briga, tem, a porrada fica feia. Eu quero, porque eu tô falando do café, né? O pastor está comparando bebida com café. É porque era esse sentimento que eles tinham para o vinho, que nós não temos. Vocês estão entendendo? Sabe como a gente tem um apego ao café? É a mesma situação que na igreja primitiva eles têm um apego ao vinho. Era algo comum nas refeições, tanto nas primeiras refeições do dia como nas últimas. É como se fosse o nosso café. Tem gente que toma café de manhã, acabou de almoçar, já tomou café, à tarde tomou café e à noite toma café. Não é isso? Tem gente que fala assim, ele fala, você que gosta de vinho não pode ser apegado ao vinho a ponto de você ter uma dependência, uma abstinência. Quem está me entendendo? Amém. Porque ele está preocupado com a violência. Finalizando aqui. Temperamento. De novo ele está preocupado com o temperamento. Temperamento. Olha o que Paulo diz. Ele não quer que a pessoa seja violenta, porque a pessoa precisa ser amável, pacífica
Vocês estudaram há pouco tempo sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês. O violento eu não preciso dizer nada, né? Tá claro? Mas eu vou deixar bem, pode ser que tenha alguém que fale assim, não, pastor, não é possível. O que é o violento? Essa palavra em grego significa agressão física, agressão física, ou agressão verbal. Agressão verbal. Agressão verbal. Sabe se você tem a língua solta? Pode pisar no teu carro, tu já abre a gaveta, despeja tudo que já aconteceu contigo. Um presbítero e poucas amigos. Pode ter a língua afiada para ofender alguém e jogar suas malas em cima de alguém. Eu sei que vocês têm dificuldade, mas só vocês terem noção da dificuldade que é ser líder e ser cristão. Não violento aqui, agressão verbal e agressão física. Como é que anda a língua de vocês, nos expressa de vocês? O que vocês falam quando vocês estão irritados? O que vocês falam quando alguém chateia vocês? Essa vai ser a grande dificuldade. Porque para Paulo, alguém tem que ser amável, alguém que é um cristão, que é um líder, que é um presbítero, ele precisa ser amável. Eu queria que vocês abrissem comigo no nosso cantinho, Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago 1, verso 19. Isso aqui eu acho muito interessante, porque tem uma desculpa muito grande aqui para algumas pessoas que estão desequilibradas no temperamento. Esse texto, elas usam esse texto para dar razão ao seu desequilíbrio. Vocês acharam aí? Amém. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Certo? Você está vendo? Não é errado irar, só que tem que ser tardio. Mas ele vai deixar bem claro aqui. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Alguém irado não consegue resolver nada. Alguém que está irado não vai produzir justiça de Deus. Grava isso na cabeça. Irritado e bravo, a gente não resolve nada. Porque nós não vamos produzir coisas corretas. E isso vai ser a dificuldade de você ter uma palavra chamada paciência. O que é a paciência? É não fazer nada. Simplesmente não fazer nada. Então é muito importante que vocês entendam. A ira não produz justiça de Deus. Pessoas que vivem o tempo todo, eu sei que tem hora que a gente fica indignado com uma situação, tem hora que indignou a situação do Brasil, viu alguma coisa errada, indignou. A gente fica assim, correto? Isso, pessoas corretas ficam indignadas. Agora, não é comum alguém que já acorda indignado. Não é comum. Alguém que tudo vai indignado. Mexeu, moveu, respirou, vem, tudo indigna. Tudo irrita. Alguém que vive indignado o tempo todo não vai conseguir resolver esses conflitos e vai sempre produzir justiça do homem, que são falhas e nunca de Deus. Amável. Ser amável. Olha que coisa interessante isso aqui.
chamada, quero que vocês anotem aí, anota que eu vou dar para vocês, é PI, I, K, E, S. É baked. Pode significar cordial, amável. O que é uma pessoa amável? Isso aqui é interessante. Não é uma pessoa que tudo bem, você está maravilhoso. Não é isso. O amável é alguém que entende a hora exata de aplicar a letra da lei. O que é a letra da lei? São os 10 mandamentos. Tá? É alguém que entende que às vezes, por exemplo, para vocês aqui, estou pregando aqui para vocês, né? Pregando, às vezes a pregação é mais forte, é mais enfática, mas vocês sabem que quando a gente conversa nos bastidores, tem algumas situações específicas que cada um de vocês vai passar, que o meu comportamento com vocês é ser mais empático do que chamar a atenção. Vocês já passaram por isso comigo, né? Tem vezes que eu vou chamar uma atenção, não está errado, você não pode fazer isso, mas tem vezes que eu evito corrigir, vou escutar, estou muito mais te escutar, e provavelmente dizer que você está errado. Nessas situações específicas, então às vezes o tom de voz é muito mais para te apoiar, para te dar força para você se levantar, de fato, te dar uma esculhambação, como eu falo para isso. Vocês conversando comigo no bastidores, vocês já sabem que vocês conversando comigo muito mais, encorajei vocês, às vezes até expus uma situação minha parecida com a de vocês, para vocês perceberem o quanto eu entendo o que vocês estão passando. Nessa situação, esse é o amável. O amável é alguém que, às vezes, tudo à volta dele está dando errado, não está saindo como ele quer, ele vai saber a hora de ser mais duro ou ser mais brando. Tem hora que não é hora de ser mais duro, tem a hora que é melhor escutar, analisar, pensar, saber o que vai fazer. Esse é o amável. De novo, autocontrole. Paulo está falando sobre o manso. Está entendendo? É o cara que ele não precisa se desequilibrar, mas ele sabe dizer sim, sabe dizer não, ele sabe a hora de exortar, porque exortar não é brigar, tá? Exortar é grave, levantar alguém. A gente fala que exortar é uma coisa, né? A gente fala que exortar chama atenção. Ou corrigir. Então vai ter horas que eu vou precisar corrigir de forma mais disciplinada, tem horas que a gente mais escuta e é mais empático. Esse é o amável. Essa é a capacidade. Você consegue ser assim? Você julga logo. Se você é o tipo de pessoa que vê a situação, já sai julgando, já sai fantasiando, já sai dizendo o que é o que não é sem você saber, você vai ter dificuldade de ser amável. Quando é que eu testo que eu sou amável? Eu testo que eu sou amável quando eu estou em situações adversas. É melhor você dar 2 passos para trás, respirar e buscar em Deus uma direção de como aquilo vai se resolver biblicamente. Vocês conseguem ser assim no dia a dia? Ou basicamente vocês vivem brigando e se degladiando porque você está cansado de repetir tantas vezes aquilo que a mesma pessoa fazendo e só não faz. O amável ele vai entender a hora de colocar em prática a letra da lei de forma mais disciplinada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na vida eu já escutei, às vezes a gente conversando com o pastor, a gente fala assim, aquela pessoa está com frescura. Às vezes não é. Ela está doente. Às vezes é uma situação que você nunca passou na sua vida. Você portando numa situação melhor, você julga que é frescura, mas não é. Às vezes você está com dinheiro, com emprego, uma boa família, você vê alguém passando uma situação diversa e você quer nem saber. Dane-se, frescura, tem que mudar logo. Só que você nunca passou, para ver que você vai passar por isso, a casa vai cair para você, você vai falar assim,
agora sou humilde dentro daquela pessoa passada. Esse é o amável. O amável, ele é manso, mas o amável também ele é pobre de espírito. O amável, ele é o que chora, porque ele vai chorar por outra pessoa que está passando uma situação que ele foi empático, ele é misericordioso, ele olha com o olhar do outro, ele tenta se colocar no lugar do outro antes de fazer julgamentos, concluir suas histórias. Estão entendendo? Esse é o amável. E por último, eu não preciso nem falar para vocês, é o pacífico. Pacificador é essa virtude em Deus através do Espírito, de conseguir resolver seus conflitos. Que é difícil resolver esses conflitos. Nós temos estudado isso direto, para você ficar de pé. Por favor. Hospitaleiro, pronto para receber o estrangeiro, apto a ensinar, com capacidade tanto para comunicação oral, conseguir comunicar bem através da fala, como saber examinar a Bíblia. Preste atenção, não deve ser apegado ao vídeo, não deve ser viciado em algo, porque toda pessoa que é viciado em algo, quando não tem aquilo que é viciado, se torna ignorante e violento. Ele não pode ser violento tanto com agressões verbais como agressões físicas. Ele tem que ser amável, saber a hora de ser mais enfático, saber a hora que não pode ser, que vai ter que apenas escutar, ter essa pobreza do espírito. Ele tem que ser pacífico, capacidade de resolver conflitos, que é o que a gente faz o tempo todo. Então, um conflito aqui, um conflito ali, um conflito aqui, você tem que saber resolver o conflito, não ficar com ninguém, né? Problema em casamento. Procurou a irmã Mayra com o marido dela, estão brigando. Então, uma discussão pesada, né? A Mayra vem conversar comigo para conseguir um aconselhamento. Aí eu vou escutar a Mayra e vou escutar o marido. Aí, como eu tenho mais amizade com a Mayra, eu vou ficar do lado da Mayra e vou ficar com raiva do marido dela. Não, não pode ser assim. O presbítero, ele tem que conseguir olhar o lado errado de ambas as partes. Apesar de sempre ter um lado que está mais errado, você nunca pode ser partidário. Porque tem lá o fruto do Espírito. Você não pode causar, na hora da carne, dissensões partidarismo. Então, olha a dificuldade do presbítero. Hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vício, no caso aqui, não violento, amável e pacífico. Amém? Amém. Vocês nem lembraram da gente está trabalhando tanta coisa, vocês verem a dificuldade que é. Eu queria orar com vocês. Eu queria que vocês tivessem uma reflexão um pouco de vocês sobre cada característica dessa, para vocês perceberem o quanto não é fácil a pessoa estar aberta, correto? Não é fácil. Você imagina eu olhando para essa lista aqui diariamente, vendo se eu não estou falhando, extremamente frustrado que eu estou falhando. Porque é importante vocês no momento, você quer ser um presbítero e já trabalhar isso na sua vida. Eu não tive a oportunidade de trabalhar isso antes de ser pastor. Eu apenas aceitei o que o homem falou e disse que Deus tinha mandado ele fazer. E desde então veio o processo, porque quando eu me tornei pastor, nunca deu isso aqui para mim. E nunca me ensinaram. Então, se você quer ser um presbítero e está me vendo aqui agora, é importante que você entenda algo. Vai pesar muito você subir nesse altar quando você se vê falhando em uma dessas situações. Vão ter vezes que o peso é como se fosse algo na tua costa pesado e você conseguir andar. Isso acontece com qualquer cristão. Mas quando você está no altar pregando, falando, pessoas te observando, porque cada coisa que eu falo aqui, olha que coisa interessante. Eu falei uma coisa aqui, alguns vão aceitar, outros vão ser confrontados e vão falar, tá, mas ele não faz, mas ele erra. Então você sair todos os domingos para subir numa tribuna,
sem saber quantas pessoas vão te julgar, ou quantas pessoas apenas vão pegar a palavra para receber, se você não tiver um autocontrole, é perturbador mentalmente. Vocês têm, às vezes, preocupação com isso, às vezes com 1 a 2 pessoas, imagina 30, 40, 50. Quanto perturbador pode ser você pensar, estão vendo o que eu estou falando e podem estar me julgando. Que Deus possa levantar presbíteros aqui, sabendo que vão sofrer um pouco, e faz parte. Vocês que viram essas características e sabem que é difícil vocês terem essas características, isso serve para vocês respeitarem cada vez mais os pastores, como os presbíteros, os líderes, são seres humanos de carne e osso, tá? Não respeitem bandido e nem ladrão, e nem cara místico que está mentindo dizendo que anjo está falando com ele. Isso é heresia, mas vai surgir muitos pastores e presbíteros aqui além de mim, que são de carne e osso, que vão olhar para essa lista e em vários momentos na sua casa vão ficar se perguntando assim, eu não posso subir lá porque eu não sou digno, porque eu estou dando isso. E essas guerras vão acontecer, e aí Deus ajuda, e aí Deus vem com a graça dele, e aí você tenta corrigir, você ora, daqui a pouco você está numa fase muito boa, você está acertando tudo, daqui a pouco não está tão legal. E a vida é essa. Amém? Amém. Isso serve para vocês também que são cristãos, que são servos de Deus, do Altíssimo. Tem um monte de coisa que vocês não conseguem praticar da forma correta. E não é para a gente desistir, é para a gente corrigir, lutar, pedir perdão e ser pessoas verdadeiras. Amém? Amém. Vamos orar.